Olá, tem início agora a reunião extraordinária da CPI contra o abuso e violência contra crianças e adolescentes. Na reunião de hoje, o colegiado, presidido pelo deputado Dari Pagong, vai ouvir a delegada Thaís da Silva Cruz, que é delegada adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Vamos acompanhar os trabalhos. Os trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito. Considerando que as reuniões anteriores foram no formato presencial, vou dispensar a leitura da ata, informando que os membros foi dada ciência dos termos constantes da referida ata. Assim, colocaremos em votação e aprovação da mesma. Como vota a deputada Raquel Lessa? Pela aprovação. Pela aprovação. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicita a secretária que proceda à leitura do expediente. Eu vou dispensar a secretária, eu mesmo vou ler. E-mail da doutora Rayane, delegada titular DPCA, informando que a doutora Thaís Cruz, lotada na DPCA, participará da reunião do dia 5/7 desta comissão. Ciente, defiro, junte-se aos autos. Tendo em vista a indisponibilidade da doutora Rayane, devido ao conflito de agendas e grande demanda da doutora na delegacia, foi indicada pela mesma para representá-la na presente reunião a doutora Thaís Cruz, delegada adjunta da DPCA, que irá falar sobre as atividades e demandas desenvolvidas, bem como as necessidades da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Passamos à ordem do dia. Vou deliberar na presente reunião então, o convite da doutora Thaís, delegada adjunta. Como vota a deputada Raquel Lessa? Pela aprovação. Eu também o acompanho, então fica aprovado. Aprovado por unanimidade aqui dos presentes. Então, também eu convido a doutora Thaís Cruz, delegada especializada de proteção à criança e adolescente, para compor a mesa aqui, doutora Thaís. Doutora Thaís, fica à vontade. O objetivo da comissão é apurar e investigar ações no combate ao abuso sexual e violência cometida contra crianças e adolescentes no estado do Espírito Santo. Antes de ler aqui o termo de qualificação de convidados, eu só gostaria de passar para os presentes que essa comissão, tendo eu como presidente, a deputada Raquel Lessa como relatora e o deputado Coronel Wellington como membro. Nós já fizemos algumas visitas técnicas, né? Nós já fomos na delegacia, onde a doutora Thaís está lotada, junto com o deputado Coronel Wellington, e também nós fizemos uma visita depois ao doutor Breno, que ele já esteve aqui nessa comissão, e a doutora Valéria, que é a nossa promotora da infância e da juventude. E nós ouvimos na última reunião da CPI
o doutor Breno, e hoje está aqui a doutora Thaís para falar um pouquinho da delegacia. Então, eu passo a ler o termo de qualificação dos convidados. O nome completo: Thaís Silva da Cruz. Identidade: o órgão expedidor Pará? Porque aqui está 47 78 34 8. Órgão expedidor, Estado do Pará. Data de nascimento: dia 24/12/84. CPF 792-669-082-35. Estado civil: casado. Filiação: Severino Santana da Cruz e Antônia da Silva. É isso mesmo, doutora? Isso. Endereço residencial: Avenida Governador Eurico Rezende, 135, bairro Jardim Camburi, Vitória. Profissão: delegada. Local onde exerce atividade profissional: DPCA. Gostaria, a princípio, de agradecer a presença da doutora Thaís aqui na comissão da CPI que trata da criança e do adolescente, e já passo. Deputada Raquel, você tem alguma? Não? Então passo a palavra para a doutora Thaís. Nós tivemos na delegacia, e é mais ou menos aquilo mesmo que nós conversamos de forma informal. Eu gostaria que a senhora passasse o trabalho, né, que tem feito na delegacia, contar o histórico, para a gente começar a entender o funcionamento da delegacia. E o nosso objetivo aqui, doutora Thaís, aquilo que eu falei para a senhora e na delegacia, que nós recebemos aqui diversos casos, né, como a delegacia também recebe, mas para entender o funcionamento hoje da delegacia. E no final, com certeza, vai estar no relatório da deputada Raquel Lessa aquilo que está engessado, e nós vamos tentar ajudar, desengessar no caso, para que os trabalhos possam ainda melhorar cada dia mais. Então, a senhora está com a palavra. Boa tarde a todos. Me chamo Thaís, trabalho na DPCA. A DPCA ela fica localizada em Jericoacoara, Vitória. Ela atende toda a Grande Vitória: Serra, Viana, Cariacica, Vila Velha. Então a vítima, e geralmente as vítimas são humildes, a população não tem condições financeiras, ela vai ter que sair da cidade dela, vir até a DPCA aqui em Vitória para registrar uma ocorrência. A gente não consegue fornecer viatura para deixar essa vítima em casa, nem para ir ao DML, porque o nosso efetivo, hoje em dia, nós temos 2 policiais por cidade. Inclusive, teve um que aposentou recentemente. A DPCA ela tem um grande número de ocorrências. A gente registra, em média, boletim de ocorrência de pessoas que vão até a delegacia, em torno de 18 a 20 boletins de ocorrência por dia. Chegam denúncia de hospitais, conselho tutelar, escolas e dos canais de denúncia anônimas, Disque 100, Disque 181. Então, a demanda é gigantesca e a gente não tem uma delegacia de proteção à criança e adolescente, como existe a delegacia de proteção à mulher, em cada cidade. E acaba dificultando e acaba, podemos dizer, trazendo um acúmulo para a delegacia de Vitória, para a DPCA de Vitória, porque são 2 delegadas, uma escrivã por cidade. Serra é uma cidade muito grande e o número de ocorrências de Serra e Cariacica são enormes. Mas a gente consegue, na medida do possível, solucionar os casos, fazer uma apuração rápida. Nós temos uma boa relação com o Ministério Público, o Poder Judiciário. Nós passamos por um período aí que houve um conflito de competência, se era vara de violência doméstica ou se era vara comum, mas agora eles estão criando uma vara específica, então isso vai beneficiar a gente para a celeridade do andamento. Os crimes sexuais, eles
chegam a 80% quase na DPCA. A grande maioria são crimes sexuais. E esses crimes sexuais, ele ocorre dentro da casa. A gente tem uma incidência muito grande dos crimes sexuais praticados por pai biológico, padrasto, tio, avô, irmão. Acho que seria só isso. Tá. Deputada Raquel Lessa, Vossa Excelência tem perguntas? Primeiro, assim, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente, Dari Pagum. Quero cumprimentar a delegada Thaís Cruz. Dizer que a gente, como mãe, né, como mulher, cada dia mais a gente se assusta com a quantidade de crianças e adolescentes que são abusados. Isso nos assusta, nos preocupa como mãe, como avó, como poder público. Isso deixa a gente muito preocupada. E essa CPI do abuso sexual, eu acho que é para a gente conseguir avançar, né, e ser um braço, né, para ajudar, né, a delegada, né, as delegacias, o Ministério Público, o que for preciso. Eu acho que nós estamos aqui em 3 deputados, hoje o coronel Wellington não veio, mas tanto o presidente Dari, como eu, membro, como o coronel Wellington, a gente tem uma preocupação só com as nossas crianças e adolescentes. Um número aí que a delegada falou, né, de 20 ocorrências. Então, dia é um número muito grande, fora aqueles que não têm coragem de ir, fora aqueles que não vão de maneira alguma porque tem medo mesmo, né, e sabe, às vezes o abusador é uma pessoa agressiva, então, assim, deixa medo. A gente passa por isso também na violência contra a mulher, né, mas, como nós estamos falando aqui de criança e adolescente. Então, e a gente sabe que o abuso, né, na criança e no adolescente, ele deixa sequelas, ele deixa marcas irreparáveis, né? Irreparáveis as marcas, e mexe com a saúde mental, com a saúde emocional toda da criança, e são marcas que nada repara isso aí. Então, assim, o que eu queria... a senhora falou que, geralmente, era uma pergunta que eu ia fazer, que, em relação ao pedófilo, existe um perfil traçado de quem comete esse crime, e onde ele está, na sua maioria, é o vizinho, é dentro de casa, está na rua. Então, assim, quando a senhora vê esse pedófilo, ele tem uma característica? Ou relativo, ou geralmente eles chegam com a mesma característica? É muito relativo. Nós temos casos em que eles acabam revelando que sofreram abuso no passado. Tem casos que, na grande maioria, nós podemos falar que é característica, é reflexo ainda da sociedade machista que a gente vive até hoje. Então, às vezes, eles acham que estão no direito de fazer aquilo com a filha, com o filho. É muito triste, porque se eu fui abusada, como que eu me senti mal, passei mal, sofri, eu quero fazer isso, né, com o filho. Então, você vê aí que parece que tem um pouco de problema mental, né? Uma coisa muito estranha, muito injustificável, né? Então, assim, é muito triste a gente ouvir que tem um perfil parecido com isso aí. E a senhora disse também que 80% dos casos estão dentro de casa, né? Às vezes com tio, irmão, pai, padrasto. A grande maioria dentro de casa. A grande maioria dentro de casa. A criança, o adolescente convivem com aquela pessoa. Uhum. Na experiência da senhora vivida na delegacia, como é que acontece ou como que começa a violência sexual contra a criança? Geralmente começa com toques. Seria a parte da conduta? Isso. Geralmente começa com toques.
já teve relato de crianças assim, eu não tinha SEI formado, depois que eu comecei a ter SEI formado, começou a pegar nos meus seios. Entendi. E depois que a criança, aí já vai para o adolescente, depois dos 12 anos, já cria mais a forma do corpo da mulher, geralmente começam a conjunção carnal, os abusos de conjunção carnal. Entendi. Dari, quer fazer alguma? Que eu tenho mais aqui, mas pode fazer também. Eu estava observando aqui as perguntas da deputada Raquel, e você fica assim, só de ouvir já fica revoltado, né? Imagine a senhora que trabalha no dia a dia, com isso todos os dias, 18, 20 denúncias por dia. Isso é transformado em inquérito, todas essas denúncias, ou depende da... E quantos inquéritos hoje está tramitando na delegacia? Essas de 18 a 20 denúncias geralmente envolvem maus tratos, lesão corporal e os crimes sexuais. Mas a grande maioria envolve crimes sexuais. Hoje na DPCA, não sei especificamente, não consigo falar agora, o número de inquéritos de crimes sexuais. Só no ano de 2023 nós estamos chegando aos 700 inquéritos, 800 inquéritos instaurados. É muita coisa, né, deputada Raquel? Eu conversei essa semana com o nosso delegado-chefe, doutor Arruda, e ele falou que vai estar melhorando um pouco eu não sei se é a DPCA ou vai criar uma vara, não é isso? Isso. Eu acho que e eu fiquei muito preocupado, doutora, quando, não sei se foi a senhora ou a doutora Rayane, que me disse quando a criança abusada é feminina, é menina, manda para a vara da mulher, é isso? Ou eu entendi? E quando é menino, aí vai para qualquer vara comum. Um detalhe melhor para... Depende da cidade. Como a gente pega a Grande Vitória, tem cidade que faz essa divisão, o Ministério Público faz essa divisão, que se for crime sexual envolvendo menina, no âmbito da Lei Maria da Penha, no âmbito doméstico, vai para o Ministério Público da Mulher. Se não for, vai para o Ministério Público Comum, para o juiz comum. Na opinião assim da senhora, o que os pais podem observar no dia a dia da criança, na rotina familiar, para impedir que aconteçam casos de pedofilia? Eu acho que, assim, na minha opinião, eu acho que os pais, os avós, aquele que está mais pertinho das crianças, dos adolescentes, devem observar o comportamento da criança. A Damares, aquela que foi ministra, ela esteve aqui na Assembleia e ela disse que ela foi abusada. E ela disse que na igreja ela sempre sentava no banco da frente. Quando ela começou a ser abusada pelo tio e por um amigo do pai que sempre dormia na casa deles, ela começou a sentar no último banquinho da igreja. E ela ficava lá quietinha. Depois, na escola, ela adorava sentar na cadeirinha da frente, na carteira da frente. Quando ela começou a ser abusada, ela sentava no final. Mas ninguém observava. Ninguém observava essa criança se recolhendo no cantinho. Então, assim, a senhora acha que a família tem que estar mais de olho, observando alguns sinais que a senhora poderia falar? Sim, aqui a gente pode fazer uma divisão nesses crimes sexuais pela internet. Hoje em dia, criança já tem celular. O pai presenteia a criança com o celular, o uso da tela. Nós temos vários aplicativos de dança, a criança está lá dançando. Eles conseguem manter contato, colocar a voz de criança, fazer amizade com essa criança. Nós temos vários casos na DPC assim. E solicitam imagens íntimas dessa criança, do adolescente, e eles acabam fornecendo. Às vezes acham que está falando com outro adolescente, mas não, está falando com um pedófilo. Então, os pais precisam fiscalizar principalmente o uso do celular, de computador, de tablet pelo filho. A criança muda muito o comportamento, principalmente na escola.
Geralmente a escola percebe, já teve caso que chegou de escola pra gente, que a criança começou a ir com um casaco. E a professora estranhou, falou assim, nossa, calor, verão, e a criança está com um casaco. A criança queria esconder o corpo e ela começou a se lesionar, se automutilar. Tem vários casos de criança e adolescente que começam a se automutilar. E aí eles, para esconder aquelas marcas, começam a usar com casaco, moletom. A escola tem um papel muito importante e chega na DPCA, é um trabalho muito bem desenvolvido pelas escolas, que eles acabam comunicando o conselho, chamando o conselho para ir até a escola, conversar com aquela criança também, e enviando uma cópia para a DPCA. Então, é observar, né, os pais, a escola, e o limite do celular, que para muitos pais é o sossego, né? Dar um celularzinho para a criança é um sossego, mas se ele não colocar senha, limites, e observar e vigiar, né? E olhar, ele pode estar dando um celular para a criança ficar sossegadinha, mas ele está levando a criança para um outro mundo, né? E como eu falei, são sequelas tão grandes que a pessoa começa a esconder o corpo, né? E se mutilar, auto-se mutilar. Isso é muito triste, né? Da gente saber que isso, a maioria das vezes, está acontecendo dentro da família, né? E outra pergunta, isso a senhora encontra mais em família de classe baixa ou também de classe média alta? Pela experiência, o que a gente pode perceber é que as denúncias ocorrem geralmente em família de classe baixa. Talvez porque na classe média, alta, tenham vergonha de sofrer um preconceito, de manchar a reputação da família. Então, geralmente, a denúncia vem da classe baixa. Pode passar, Daria. Não, eu... Observando a doutora Thais, eu lembrei das reuniões que nós estamos fazendo aqui, doutora, da Comissão de Educação. Nós recebemos aqui a doutora Thelma Vinha, que é uma especialista em segurança nas escolas, e a orientação, geralmente, quando o aluno tem algum problema, os pais... né, os próximos percebem, né? E a gente tem que ficar atento nessas mudanças, talvez, da criança, do adolescente. E eu vejo que também a criança está sendo abusada, a mãe ou parentes próximos tem que ficar atento, né, com seus filhos. Como a doutora acabou de dizer aqui, as redes sociais hoje está sendo talvez um instrumento, né, para os pedófilos, que as oportunidades estão ali. Teve alguma minissérie de alguma emissora que eu esqueci, que tratou desse ponto, né, que o pedófilo fica atrás de uma câmera, mas a criança está achando, está conversando com uma amiga ou com um amigo, assim, com alguém, Raquel, próximo da mesma idade, né? E por trás está sendo pedófilo. Então, assim, a cada dia que passa, as autoridades estão tendo que reinventar, né? Para descobrir e colocar esses, que eu não vou falar pessoas, mas esses canalhas na cadeia, né? E eu acredito que o trabalho da delegacia onde a senhora está trabalhando, isso é importante. O doutor Breno também no crime cibernético é importante. Ele trouxe aqui diversas ideias que nós podemos trabalhar com a bancada federal, porque a Assembleia Legislativa nós não temos como legislar no Código Penal, no Código Civil, né? Mas nós podemos fazer interlocução com a bancada federal para mudar alguns pontos, né, que precisa ser mudado nessa legislação federal. Mas a nossa ideia aqui também é melhorar o trabalho no nosso Estado. Depois, no relatório final, mostrar para o governo do Estado que ainda está precisando,
né? E nós vamos marcar uma reunião também com o nosso presidente do Tribunal de Justiça, porque nós precisamos criar uma vara para atender a criança e o adolescente. Eu acredito que nós precisamos focar nesse trabalho, entendeu, deputada Raquel? Porque não tem condições a delegacia montar um inquérito, né? Se for menina, vai para a vara da mulher. Mas se for menino, cair numa vara comum. E como uma vara comum tem muitos inquéritos, tem muitos processos, quando é que vai ser ouvido, vai ser julgado? Então isso a gente perde, né? E eu acredito que perde muito esse trabalho da delegacia. Então a nossa comissão aqui, como eu falei antes, é para isso, é para a gente tentar ajudar colocar esse canário mais rápido na cadeia, mas para isso nós precisamos mudar um pouco do processo, porque eu sei que 18 a 20 denúncias por dia, isso virando inquérito talvez todos os dias, 2 delegadas talvez não dá conta, né? Talvez é pouco material humano para trabalhar nessa delegacia. Então nós vamos ficar atentos, trabalhar no dia a dia e melhorar o trabalho de vocês ali na Delegacia da Criança e da Juventude. Eu acho que a delegacia, né, tem como ela está tendo muita demanda, não tem um tamanho suficiente, um local mais humanizado, eu acho que isso a gente, né, nós temos que colocar no nosso relatório, que é uma das coisas que precisa melhorar. E outra coisa, não dá para ser... eu tenho quase certeza que eu fiz um projeto de lei o ano passado para, quando for crime de criança, ter preferência. Eu vou até olhar isso no meu gabinete, mas eu fiz um projeto de lei assim. E a outra coisa, não dá para usar a vara da mulher, porque o nosso estado ele é grande, né? Ele já foi um dos primeiros em mais violência contra a mulher, mais feminicídios. Então, assim, essas crianças vão ficar esperando na vara comum. O deputado Dari falou aqui, né? Aí que vai ser uma coisa que vai ficar há muitos anos e aí a gente precisa melhorar essas condições. E eu acho que isso é uma luta que, como na CPI aqui do abuso sexual, é uma coisa que a gente pode frisar, chamar a atenção do governo, dos órgãos, né, competentes, e colocar mais delegadas também, porque eu falo sempre isso, quando é a violência contra a mulher, quando ela chega perto de um delegado para ela falar o que aconteceu, isso dá um constrangimento, e a mesma coisa para a violência contra a criança e adolescente. Também eu acho que a mulher ela tem mais esse instinto materno e que ela vai sentir mais a dor, né? Não é que o homem não vai sentir, mas eu acho que a mulher ela tem um instinto materno e a gente precisa, como a delegacia das mulheres também, a gente não tem 10 delegacias funcionando no estado, então a gente precisa ter mais pode até talvez, com um pouco de dificuldade, Dari, juntar a delegacia da mulher com a adolescência, com a criança e adolescente, talvez fazendo uma só, com mais conforto, com mais humanização, com as delegadas. Eu acho também que seria também até uma opção de 2 coisas juntas que possa ajudar nesse tão pouca delegacia, né, tão pouco atendimento da criança e adolescente. Eu acho que é essa a nossa fala aqui hoje. Obrigado, deputada Raquel. Eu já ia para o final, mas assim, existe no Estado hoje alguma propaganda ou assim para conscientizar a coibir essas infrações? Não, né? Nós realizamos agora em maio, no Maio Laranja, uma campanha de prevenção, falando justamente de como prevenir crimes sexuais, alertando, mas especificamente eu não me recordo de ter. Seria muito interessante ter em escolas,
principalmente em escolas, palestras, porque muitas vezes durante as palestras a gente pode perceber que aquela criança, principalmente adolescente, ela nem percebia que tinha sido vítima de um abuso sexual, porque às vezes para ela aquele toque, aquele sentar do adulto pegar ela, sentar ela no colo dele, tocar às vezes na região íntima dela, na coxa, no bumbum, no peito dela, não é um abuso, não é tido como um crime sexual. E ali, depois daquela palestra, ela teve a consciência de que sofreu um abuso sexual. Deputada Raquel, mais alguma observação? Não. Deputada, já estou chamando de deputada, está vendo, doutora? Doutora, tem alguma observação? Mais? Queria parabenizar a deputada pelo projeto. A gente recentemente teve um caso na DPCA que não tem a preferência dos crimes contra criança e adolescente de um homem, vamos chamar de homem, que foi denunciado lá em 2016. Voltou com cota agora em 2013, pediram para ouvir a filha dele, porque uma amiguinha da filha dele disse que ele tinha abusado dela. E aí a filha revelou, eu também fui, e agora ele está abusando do meu irmão. Se ele tivesse sido condenado lá em 2016 com uma prioridade, uma celeridade naquele inquérito policial ter virado ação penal, a filha e o filho não teriam sido abusados. Então, parabéns pelo projeto. Eu quero agradecer aqui a presença da doutora Thaís. Eu sei que tem muito serviço lá na delegacia, mas nós precisávamos ouvir, né, a delegada aqui na CPI para trazer até ideias, sugestões, e focar também o nosso trabalho na CPI. Quero agradecer a assessoria da CPI, a deputada Raquel Lessa, justificar a ausência hoje do deputado Coronel Wellington, mas ele nos acompanhou, deputada, em todas as agendas, participou aqui conosco também quando o doutor Breno esteve presente, é um membro assíduo da CPI, então eu queria aqui também justificar a ausência do coronel. Eu gostaria de deixar aqui também o nosso e-mail para alguma denúncia, quem está nos assistindo neste momento pelas redes sociais da Assembleia, também pela TV Assembleia, o nosso e-mail para denúncias da CPI é sectoe, CECTOE, @al.es.gov.br. Tem algum e-mail lá, doutora, que faz denúncia? Gostaria que a senhora também falasse. A gente pode receber através do e-mail da DPCA, que é dpca@pc.es.gov.br, que é o e-mail oficial da delegacia. Obrigado, doutora. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente reunião. Você acompanhou a sessão extraordinária da CPI do combate ao abuso sexual e violência cometida contra criança e adolescente. O colegiado é presidido pelo deputado Dari Pagung e ouviu a delegada Thaís Cruz, responsável, delegada adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA, que falou sobre as necessidades e o trabalho realizado na delegacia. Mais informações sobre a comissão e também sobre o dia de trabalho dos parlamentares aqui na Assembleia, você consegue no nosso site, acompanhando as nossas redes sociais e às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue acompanhando a nossa programação. TV Assembleia, mais perto de você.